Agora. Olá, pessoal, boa noite. Eu tive aqui um probleminha com a internet. Não sei se com a internet ou se com o Instagram mesmo, né? Oi, Carol, boa noite. Já vou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Peço desculpas, eu tive um probleminha aqui com a internet. Não sei se com a internet efetivamente ou se com o Instagram, né? Esse horário é um horário com muitas lives. Tudo bem, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos. Carol, já vi que está online aí, daqui a pouco ela vai nos pedir para participar e estará conosco aqui. Sejam todos bem-vindos, Júlia. Olá, Felipe, boa noite. Tava aqui explicando que eu tive um probleminha aqui com a internet, não sei porquê. Ainda agora eu estava falando com o Felipe, mas a internet caiu, coisas da internet, né? E a Carol já está conosco também. Eu estou aguardando que ela peça para participar ao vivo conosco aqui. A Carol que já está conosco, Carol Garcia, que é uma psicóloga pós-graduada, viu, pessoal? Em psicologia do trabalho e empreendedorismo do professor. Boa noite, Leila. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Lia. Coisa boa, novamente, nós estarmos aqui em mais uma noite, discutir um pouquinho, né, sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Ei, Dina, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Vendo bem? Eu precisei reconectar, né? E eu acredito que será uma noite bem legal. A Carol, que é uma psicóloga, né? E tem discutido muito sobre o papel do professor nesse momento, como o mediador, como aquele que também precisa cuidar das suas emoções, né? Do seu lado professor, das competências socioemocionais que ele vai utilizar na sua prática de sala de aula. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou esperando, Felipe, a Carol fazer o pedido de convite. Ela ainda não fez, ela tinha entrado, ela ainda não fez o pedido ainda para entrar com a gente aqui ao vivo. Então, pessoal, essa noite a gente quer discutir as competências socioemocionais de duas maneiras. Primeiro, pensando que nós precisamos preparar o professor. Deixa eu só aqui. Ok, Carol já está conosco aqui. Ok. Já aceitei, Carol. Boa noite, pessoal. Tia Jane, saudades. Sejam todos bem-vindos. Ei, Carol, boa noite. Olá, boa noite, Cíntia. Como que você está? Bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. A família Costa Azul está aqui. Nossos professores, nossos gestores, coordenadores. Tem muita gente aqui conosco. Tia Jane, que é o nosso braço direito na escola, uma pessoa queridíssima nossa. Tia Jane já está conosco aqui. Ela cuida de todos nós, nossos professores. E nós gostaríamos realmente de dar boa noite a todos os pais também que aceitaram aí esse convite para participar conosco. Já estou vendo aí vários fãs também seus aí já aparecendo. E obrigada a tantas colegas que aceitam sempre o nosso convite para discutir um pouquinho de educação, né? Aí estou vendo Micaela, nossa mãe de aluno. Seja bem-vinda, Micaela. Muitas pessoas aí. Todos estão nos vendo bem? Todos estão nos ouvindo bem? Bom, então, Carol, vou começar a fazer a sua apresentação, um pouquinho, uma apresentação formal, para a gente não perder nem um minutinho das suas reflexões, tá bom? Então, pessoal, Carol, uma querida, né?
que eu conheci nas redes sociais, lendo, né? É uma psicóloga que tem se especializado muito no trabalho do professor, né, Carol? É uma Isso. outra vertente, é uma outra vertente. E sobre as competências socioemocionais do professor. Então, a Carol, pessoal, é também pós-graduada, né, em psicologia do trabalho. Eu achei assim muito legal, Carol, e eu acho que é muito importante a gente entender que cada profissão, né, tem as suas vertentes, as suas maneiras e precisam ser entendidas. E desde já o nosso muito obrigada por ter aceitado o convite para estar hoje conosco. Pessoal, Carol, autora do livro Competências Socioemocionais na Prática da Sala de Aula. Então, Carol, nosso muito obrigada. A palavra é com você. Tá certo, Cíntia. Boa noite, pessoal. É um prazer estar conversando com vocês. E a ideia é um bate-papo mesmo, né? Então, a gente compartilhar aqui algumas reflexões, algumas dicas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, vão anotando aí. Depois, lá no final, a gente vai, né, responder todas elas. Então, só para fazer uma observação, adoro esse sotaque do Rio de Janeiro, né? Assim, é um sotaque muito Gente, eu tenho lindo, procurado né? controlar, Carol. Eu tenho procurado controlar. É muito bonito, né? Então, a gente está aqui para falar sobre essa questão, né, da questão emocional na quarentena, que abalou, né, que está abalando tanto a questão da educação. E aqui eu não falo só do professor, né? A gente fala da criança, dos pais, de todos os envolvidos referente a essa questão, né? E é muito pertinente falar sobre emoções, competências socioemocionais, não só, né, nessa fase, mas que a gente Sim, possa dar aí continuidade sobre essas questões. O mundo fala muito, né, em desacelerar, mas quando, na verdade, a educação, né, os professores, os pais também estão muito desacelerados, estão buscando se adaptar a essa nova rotina, essa nova forma de aprendizado, né, essa nova forma e metodologias, né, que a educação tem solicitado. E aí tem a grande reflexão, né? O que a gente pode aprender com tudo isso. Eu confesso que eu demorei para tirar algum aprendizado disso tudo, né? Porque a gente fala de alguma coisa trágica, de alguma coisa, né, que não é legal na nossa vida, mas sim, que a sim. gente pode sim, né, trazer um novo significado para essa fase. Eu gostaria que pais, né, quem estivesse assistindo essa live, comentassem aqui o que já conseguiu tirar de reflexão, né? Eu vejo aqui o quanto que a gente precisa uns dos outros, né? Acho que foi uma das grandes reflexões que eu pude tirar disso tudo, né? Que a gente está vivenciando. E esse é o momento mesmo, por mais que a gente fala que não está conseguindo desacelerar, mas é um momento assim mais introspectivo. Então talvez seja um momento mais assim de se exigir menos, se cobrar menos, se perdoar por muitas coisas, né, que vem acontecendo, trazer outras prioridades para a vida, ver o que é realmente importante, né? É uma fase aí que a gente fala de uma montanha russa, né? Cada dia você Sim. acorda de um jeito, tem dia que você tá bem, depois já tá mal, né? Mas é importante a gente ter o controle desse carrinho, dessa montanha russa, né? Porque tudo passa, por mais que a gente esteja aí um momento difícil, né? A gente está falando de crises, de mortes, de isolamento, né? Mas assim, tudo passa, tanto as coisas boas, né, como as coisas ruins. Então, a gente vai começar Uhum. falando, né, um pouco mais desses dois lados, do mundo da família, também do mundo das crianças, né, também do mundo da educação, aí que está por trás, né, os Sim, professores. sim. E eu começo aí falando, né, uma reflexão sobre as famílias, né? Hoje, a gente fala para uma criança ser... a gente não fala de uma infância perfeita, mas para você construir aí, para que você forme um adulto saudável emocionalmente, a gente precisa aí sempre de dois trabalhos, né? De dois focos. Então, a gente precisa dar amor
para essa criança, né? E aí a gente está falando tanto dos educadores, aí a gente envolve tanto os pais como até mesmo os professores. E aí a gente também, né, um lado é esse, o afeto, o carinho, essa troca, né, que a gente precisa. Mas, por outro lado, a gente precisa também trabalhar essa questão da disciplina, do limite, né? Que a criança Carol, e precisa se você. frustrar, né? A gente precisa aprender a lidar com Sim. essas pequenas frustrações. Pode falar, Cíntia. Teve uma fala sua logo no início que eu queria trazer aqui para essa reflexão desse momento. Você falou que é importante que a gente não se culpe tanto, que a gente não se cobre tanto. E eu queria que você até trouxesse isso bastante à tona, porque nós estamos vivendo um momento que todos estamos nos cobrando, né? O professor se cobra porque ele também está sendo bombardeado, as famílias se cobram porque não estão dando conta, o professor está se cobrando porque não está dando conta, porque a família não está dando conta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente deve internalizar nesse momento isso que não deve ser nada realmente positivo para o nosso desenvolvimento emocional, né? Uhum, tá. Então, primeiro a gente fala aí, né, de ouvir um pouco mais essas vozes. Veja o quanto que você está sendo crítico ou duro, né? A gente sempre trabalha aí essa questão dos sabotadores ou dessa voz crítica que todos nós temos. Veja o quanto que você está dando razão ou voz, intensidade para essa questão e sempre se questione. Né, eu tô sendo gentil, eu estou sendo compassivo, eu estou me acolhendo ou eu estou ali com um chicotinho me batendo, né? Assim, me culpando, Sim, me, enfim, né? Trazendo essas questões aí de erro, né? Ou de culpa, né? Ou até mesmo sentimentos de vergonha. Então, a gente precisa trabalhar, sim, essas emoções, mas é sempre, dentro da psicologia, a gente fala de distorções cognitivas. Veja o que está sendo dentro de você internalizado, né? Então, assim, no final do dia, faça um balanço. Por isso que a gente fala que é bem legal a gente escrever, né? Tanto assim para as crianças, as crianças aprendem muito escrevendo, mas nós também aprendemos muito, né? Assim, sim, através da escrita. Então, veja aí, né? O quanto que isso é irreal, o quanto que isso é real, o quanto que isso é verdade. O que você falaria por para um amigo que estivesse passando na mesma situação que você, estivesse sim. vivenciando, como que você acolheria, aconselharia esse amigo? Será que você falaria, seria mais duro, mais crítico, reforçaria esse erro? Ou será que você abraçaria, né, e acolheria essa questão? Sim. Com certeza nós abraçaríamos, né? Nós temos essa tendência a se cobrar sempre muito. E o professor, ele precisou se deslocar da sala de aula para, né, esse espaço virtual. Então, é algo que está mexendo muito com o emocional dele, né? Que tem, na verdade, trazido grandes frustrações, porque também a sociedade oscilou aí, né? Como se nós tivéssemos outra saída. Então, eu gosto sempre de lembrar que nós não estamos fazendo o certo, nós estamos fazendo o melhor, O né? possível, né? Sempre o possível. Nós estamos dando o melhor que nós temos para dar. Então, eu sempre gosto de lembrar isso com os professores, né? E aproveito para parabenizar por tanto trabalho, né? Nós não estávamos preparados para isso. Sim, Uhum, certo. eu estou olhando aqui que você perguntou, né, sobre o que as pessoas aprenderam umas com as outras nesse momento, né? O que aprenderam. Isso. E Vão colocando aqui. muita gente muita gente colocou que aprendeu que é preciso aprender com o outro, né? Vários aí, várias pessoas colocando dessa maneira. Mas, por favor, tem aí uma pergunta da Cláudia que diz assim: o domínio do uso da tecnologia para o processo ensino-aprendizagem está sendo muito estressante para ambos os lados, tanto para a comunidade escolar quanto para a família. Como lidar com isso? Uhum, legal.
A gente precisa, né, como eu coloquei, a gente precisa se adaptar, a gente precisa, como você mesmo colocou, né, que não, talvez não seja assim o mais adequado. Lógico, a gente fala educação, ainda mais quando a gente fala em educação infantil, tem que ter esse laço Sim. mais afetivo, tem que estar próximo, né? Se para adulto já é difícil acompanhar uma Sim. live, né, um curso, algo, né, pela Aham. internet, quem dirá para as crianças. Mas, como eu disse, tudo passa. Então, a gente precisa trabalhar essas questões, né? Então, trabalhe essas questões internas mesmo. O que que você pode levar de aprendizado? Por que está sendo tão difícil essa adaptação, né? E aí a gente fala também desse suporte que a escola tem que fornecer, né, para o professor, para os pais também, e lembrar que esse é um momento passageiro. Beleza. Buscar também Carol, aprender com os outros, né? Assim, veja com os outros professores o que está dando certo, o que não está dando, né? Compartilhar essas informações também é bem importante. sim. Carol, e os pais, né? Tem alguns pais que realmente se tornam resistentes, que ainda não entenderam, né? Bem essa proposta, e alguns colegas aqui já colocam assim, como lidar com isso. Mas acho até que você já respondeu, né? Eu acho que a gente tem que ir fazendo sempre essa busca, essa troca realmente, e até se apoiar um no outro. Aquilo que a gente disse assim, o que a gente aprendeu com a pandemia? É que nós precisamos uns dos outros, né? Nós não sabemos como acontecerá lá na frente. Agora, a competência socioemocional do professor nesse momento pode ajudar e muito, não é, Carol? Sim, sim, né? Então a gente fala desse lado de trabalhar as emoções, saber nomear, saber reconhecer, saber trabalhar. Então a gente fala como se fosse um aviãozinho aí de duas asas, né? Então, assim, de um lado a gente está trabalhando esse lado de lidar com você mesmo, né? Então, com todas essas questões internas de autocrítica, de resistência, né? Então, assim, que você precisa lidar com seus traumas, com suas crenças, né? Que são do Uhum, eu. E sim, também do outro lado do aviãozinho, né? Um avião ele não voa só com um lado, né? Tem um outro lado que é trabalhar com o outro, né? Então, com a educação é sim, tão pedido isso, né? Que então, esse lado da empatia, comunicação, saber se relacionar bem, né? Se expressar corretamente. A gente vê que tem algumas pessoas que são mais agressivas, né? Que não tem algum status, talvez precisa, né, ser trabalhado um pouco mais essas questões. Então, isso é bem sim. importante. Carol, e tem uma situação que eu gostaria de partilhar, que é uma preocupação até minha como educadora também. A gente começou a ver, né, esse movimento gigantesco por conta da base, nós tínhamos que implementar tudo isso até 2020, quer dizer, Isso. em 2020, né, nós temos 2020 cinco chegou, competências né? Já estamos. gerais, é, e parece que fomos obrigados a fazer isso. Bom, mas a minha pergunta é: muitas escolas estão tratando as competências como uma disciplina que precisa ser é, trabalhada, né? E eu vejo um pouquinho diferente. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê o Uhum, trabalho que precisa acontecer de fato? uhum, legal. É, é interessante, né, que a gente veja isso de maneira geral. Então, que a gente consiga amplificar um pouco mais essas questões. Porque aí a gente não está falando de Uhum, algo, né, um pouco mais teórico, a gente está falando de vivências, a gente está falando de uhum, comportamentos. Então, às vezes, trabalhar aquelas crianças que são mais indisciplinadas, né? Ou aquelas crianças que são mais tímidas, você vê que precisa trabalhar um pouco mais a questão da comunicação, e aí cada aluno, né, cada criança vai estar pedindo, né, uma forma de trabalhar. Então a gente precisa trabalhar todas essas questões. Quando a gente fala em competências, é esse grupo, né, de habilidades mesmo. Então, empatia, trabalho em equipe, criatividade, sim, foco, capacidade de lidar com os problemas, né? De lidar com conflitos com o outro, ter autocontrole emocional. Então, quando a gente fala principalmente
da educação infantil, né? Que muitas crianças têm essa questão de que está aprendendo mesmo a lidar com as próprias emoções, então tem, talvez, demonstre raiva, né? Assim, demonstre tristeza muito mais profundo, né? Então é tudo mais intensificado e aí a gente pode estar utilizando algumas estratégias, tanto aí em casa, né? Já para a gente já ir trabalhando isso desde já, né? Os próprios pais podem estar inserindo essas dinâmicas, essas atividades, né? Ou pequenas mudanças na forma da rotina, mas na escola também. Então, quais são essas estratégias, né? Então, é legal a gente ter um cantinho das emoções. E aí, a gente não está falando, não é um cantinho da disciplina, não é um cantinho, né, assim, para ficar lá sozinho ou para ficar lá refletindo. Não. Então, é legal até a gente construir esse cantinho com a criança. Então, ou em sala de aula ou em casa, né? E ter aí algumas ferramentas, alguns recursos tanto para o adulto, porque a gente precisa também ter um cantinho, como para a criança, né? Então, esse cantinho pode ter o pote da calma, né? Então, que é um pote onde a gente mexe e tem alguns recursos lá dentro, a gente, né, olha para aquele recurso e se acalma um pouco mais, pode ter algumas expressões, né, dos rostinhos das emoções, da tristeza, da raiva, da alegria, para que a criança possa reconhecer como que ela está, né? Assim, pode ter algumas almofadas ou algum bichinho. A gente também pode estar introduzindo, Cíntia, algumas questões, algumas técnicas de respiração, né? Então, assim, para a educação infantil, tudo tem que ser muito mais lúdico, né? Então, você pode ensinar para a criança, por exemplo, que numa mão você tem uma flor e na outra mão você tem uma vela. Então, o que que a gente faz com uma flor? A gente cheira. E o que que a gente faz com uma vela? A gente assopra, né? Então, você pode fazer esse exercício para a criança aí se acalmar, né? Ou em momentos mesmo, quando você vê que ela está muito nervosa, não, né? Ou se joga no chão, tá brava. Então, para trazer essas questões. Tem também a meditação da borboleta. Então, você pedir para a criança imaginar que ela tem uma borboleta no nariz, né? Então, assim, aí a gente trabalha bem esse lado lúdico, né? Então, a borboleta, ela é muito sensível e a gente não pode ficar se mexendo muito, porque senão ela vai embora. Então, a gente tem que ficar quietinho. Então, depois a borboleta pode migrar aí, né? Para o ombro, para a perna, para a barriga da criança, até também que ela novamente se acalme. E também tem uma outra, né? Tem várias técnicas. Sim, sim. As técnicas são sempre muito boas. E eu queria que você sugerisse alguma coisa hoje para a gente que está trabalhando remoto, né, com essa educação remota. O que que nós poderíamos trazer de bem concreto com as crianças que estão em casa? Porque elas estão bastante inquietas também na hora das aulas, né? E aí estão dispersas, porque na sala existe todo um espaço que acaba auxiliando o professor, né, a dar conta desse momento. Em casa, quando eles se veem, cada um na sua casa, e tendo a oportunidade de falar, né, falam todos ao mesmo tempo. O que você sugere? Certo. Eu trouxe aqui, né, assim, tem um quadro que chama 20 atitudes gentis, né? E Uhum, aí, como que a gente pode estar utilizando, né? Aqui tem vários quadradinhos. Se for para educação infantil, uhum. a gente vai pintando, então a criança vai compreendendo que algo positivo foi feito. Então é importante a gente reforçar, né, esse comportamento, validar aquela questão que foi trabalhada. A gente costuma focar muito, né, no negativo. Então, né, que tal a gente mudar um pouco isso e focar no positivo para que a criança aprenda, né? Nossa, isso é bacana, isso é legal, isso eu vou continuar fazendo. Aham. Então, a gente pode, né, pintar esse quadrante e no final, então, ter um benefício aí, ter um ganho para criança, para as crianças. Então, a gente pode estar falando, né, de forma geral, para a turma. Tem também
Deixa eu ver aqui. Tem a roda, né, da escolha, que eu também trouxe aqui para vocês. Esse arquivo, quem tiver, né, os dois interesse, aí é só me enviar o e-mail lá no meu perfil e eu envio os dois materiais para vocês, tá bom? Então, essa é uma roda da Legal. escolha e vocês podem estar enviando, né, para os pais também poderem estar utilizando, tanto em sala de aula, e a gente também fala do online, né, como no presencial, ou até mesmo, né, incluir essas ferramentas que são trabalhadas em sala de aula na rotina mesmo familiar. Então, como que é utilizado? Muitas vezes, né, a criança fica um pouco, como eu disse, né, aqueles comportamentos inapropriados, difíceis, e a gente não sabe como lidar com aquilo. Ou a gente chama atenção, né, assim, para repreender, Sim. para que ela, né, desperte para isso, mas a gente talvez percebe que isso pode ter um ganho, né? Assim, ela para de fazer isso em um curto prazo, mas depois ela retoma esse comportamento e às vezes ela retoma mais Sim. forte ainda, né? Então essa roda da Sim. escolha, ela ajuda, então a gente pode colocar um pino aqui, né? E a própria criança rodar para que ela escolha qual comportamento ela vai, né? Assim, escolher fazer. Então aqui a gente tem seja amigo, use uma frase que comece com eu, né? Mesmo que a criança não saiba ler, aí você pode rodar e daí já tem alguns desenhos aqui e aí você pode Ler falar para para a criança, criança. né? Sim. Isso, né? Então aqui tem resolver juntos, diga o que você quer. Então muitas vezes a criança tem dificuldade, né? De se expressar. Uhum. Tente mais uma vez, tem aquelas crianças, né, que tentam fazer, pintar alguma coisa, desenhar, elas ficam nervosas porque ela não consegue. Peça para parar, vá a um lugar esfriar a cabeça, então esse cantinho, né? Conte até 10. Enfim, tem várias outras opções para que você possa girar aqui, né? E oferecer uma opção para a criança, porque muitas vezes ela não sabe, né, o que fazer com aquela emoção. Sim. Carol, e aquela criança que está com muita dificuldade de participar na aula online? Ela não conseguiu ainda entender nem se adaptar a esse momento e ela só de imaginar que ela vai ter que fazer essa aula online, ela está chorando. O que você Sim, recomenda? legal. Primeiro a gente precisa tanto trabalhar essa adaptação da criança, então trazer ali um desenho, alguma coisa que ela goste, né? Se for no computador, então você, antes da aula, para que ela assista o melhor desenho, o desenho mais divertido que ela tem, né? Para a gente fazer essa transferência. E para o professor também, né? Assim, buscar o máximo de recursos mais criativos, né? Assim, que chamem mais a atenção da criança. Não é recomendado, Cíntia, não fazer aulas muito extensas, então, porque realmente, né, a criança cansa. Se a gente cansa ficar aqui na frente, né, assim, de conteúdos na internet, imagina a criança. Então, saber mesclar essas questões, trazer questões mais Uhum, práticas, né? Não somente a aula visual, mas para que ela uhum, possa sim. exercitar um pouco mais, né? Porque criança gosta muito de brincar, né? De fazer outras coisas, né? Nesse sentido, que elas possam fazer mais coisas em casa. Beleza. Carol, agora eu queria trazer uma pergunta bastante polêmica, que é o seguinte: na verdade, a educação ela tem por premissa validar, né, por meio de documentos, algumas situações já bastante comprovadas, né? A base ela reforça com as competências socioemocionais algo que se percebeu ao longo de uma trajetória acadêmica, aquilo que muitos filósofos, educadores, né, o próprio, cada um disse da sua maneira, né? Sem passar pelo coração, não há educação. A gente tem isso muito claro, né? Aristóteles, Dom Bosco, Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, todo mundo disse isso à sua maneira. Não há como educar
se você não consegue tocar o aluno, se você não consegue chegar até ele. E existe uma preocupação de que a gente acabe fazendo aquilo que a gente já fazia, né? Aquilo, não, mas a gente já fazia isso na educação infantil. A gente já aconselha o aluno. E aí, de repente, as competências socioemocionais começam a figurar lá no campo do, poxa, mas eu converso com meu aluno, eu dou um conselho. Como fazer de verdade essa separação? Uhum, tá. Primeiro, chamando um profissional, né, da área aí da psicologia, no meu caso, tenho atendido várias escolas, para dar realmente esse suporte, esse amparo para a escola, para os professores, para ensinar mais técnicas, mais ferramentas que possam aí diferenciar. Não é um conselho, né? Assim, não é trabalhar essa questão não é isso que trabalhar as competências socioemocionais, né, significa. Primeiro, a gente precisa trabalhar um pouco mais de intencionalidade. Então, o que a gente vai trabalhar nessa sala? Então, a gente precisa... também não é ficar fazendo só dinâmicas, atividades, né? Disparando a todo momento. Então, a gente precisa definir um objetivo. Ah, essa sala está precisando trabalhar a disciplina. Então, a gente vai buscar aí, né, recursos, ferramentas, para que a gente possa trabalhar, modular, né, modificar esses comportamentos dentro de sala de aula para que eles levem também, né, para fora. Uhum. Sim, Então, basicamente seria isso. Então, por isso que é a sim. importância, né, É, de... porque também, Carol, o que aconteceu? Nós, professores, né? Eu fiz formação de professores, nós não aprendemos, né, no nosso curso de magistério, nem na faculdade, a trabalhar, né, e desenvolver, porque nós sabemos que são habilidades que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos. Então, eu acho Uhum, que nesse momento nós vamos precisar de muita formação para dar conta disso, porque isso. a nossa pergunta vai fazer muita diferença na vida do aluno. São as nossas perguntas, a nossa reflexão com o aluno, né? Se eu estiver errada, você, por favor, fique à vontade para inferir, mas eu vejo que é a nossa mediação na reflexão com o aluno, inclusive quando ele estiver errado, que vai ajudá-lo a desenvolver competências socioemocionais, né? Uhum, sim. Alguém até colocou aqui, né, criação de vínculo, né, é importante aqui no início do processo, mas Uhum, não é só isso, né? Não é só esse aconselhamento. A gente precisa trabalhar em cima de inserir novas habilidades para que esse aluno caminhe mais ainda, né? Então, como que a gente faz isso? Implementando algumas, né? A gente vai falando pequenos passos também, né? Porque nenhuma mudança ela é repentina, tudo é sim. um processo dentro da educação, né? Mas isso é Uhum, super possível, sim, trabalhar, né? A gente fala aspectos aí mais da psicologia voltado aí para a educação, principalmente para sim. os pequenos que estão iniciando aí a vida, né? Assim, a gente introduzir aí novos hábitos que eles possam estar levando para casa também, transformando o lar deles também, o que eles aprendem em sala de aula. E a gente já sabe, né? Tem realmente certeza de que são essas competências que serão avaliadas no futuro enquanto profissionais, né? Na verdade, são avaliadas agora para nós, já estamos sendo avaliados de frente Isso. a essas competências. O profissional do século XXI, você que é da área do trabalho, pode nos dar aí essa palhinha. Você acha que não é só uma competência para o professor, não é isso? Sim, né? Mas o professor ele serve de exemplo, né? Então, assim, como que a gente pode trabalhar essas questões na quarentena, né? Então, assim, que tal você pedir alguns feedbacks, alguns retornos, de quais são as suas características, né? Os seus pontos positivos, os pontos que você ainda precisa trabalhar com as pessoas que estão ao seu redor. Então, pergunta aí, né, para o seu marido, para o seu namorado, para o seu filho, para sua mãe, né, para os seus colegas de trabalho. Peça essa coleta de informação. Isso é bem importante para a Sim. gente traçar um plano de ação. Porque o professor aí, né, assim como um pai,
uma mãe, ele serve, né, de... Travou. Oi. Ele serve Voltou, como voltou. referência, né, de pessoa. Assim como você acabou de comentar, no futuro, né, a gente fala no futuro é hoje, a gente avalia muito É, essas questões comportamentais mesmo, né? A gente fala que uma pessoa é travou de novo. contratada, né, pelo seu currículo, pela sua formação, mas muitas vezes ela é demitida, desligada pela falta de alguns comportamentos, ou falta de postura, ou alguns comportamentos que, né, inapropriados, que talvez muitas vezes ela nem mesma ela percebe como que ela está agindo, né? Então, é E que importante a gente trabalhar todas competência, essas questões. né? Nesse momento, que competência socioemocional, nesse momento de pandemia, você acha que está sendo a mais importante para nós, professores, mas também para outros profissionais? Tem duas bem importantes. A questão da resiliência, então essa capacidade aí de se adaptar facilmente, né, de não ter essa resistência, de, né, vir pandemia, pode vir do que vier, né, a gente vai estar continuando assim firme na educação, com o propósito que a gente tem, né, e também essa questão do autocontrole emocional, que é como, né, tem pessoas que é muito 8 ou 80, né? Ou você está calmo ou você está agressivo, né? Então a gente precisa trabalhar esse meio termo e a gente trabalha isso regulando as nossas emoções. A gente trabalha com algumas técnicas de regulação emocional. Então acredito que essas duas questões sejam muito importantes, né? Essa é a questão da resiliência para você saber lidar com tudo que está acontecendo, né? Aí no ambiente externo e autocontrole interno, mas também diz muito, né, de como você reage frente ao outro, às outras pessoas. Beleza. Carol, já estamos aí, ó, com a hora bem adiantadinha, mas eu queria te perguntar o seguinte: o que que você acha que como é que você vê depois da Covid, né, de toda essa pandemia, de tantos problemas, como é que você enxerga o trabalho da escola a longo prazo, a curto prazo? Como é que você vê isso? Por exemplo, tem pais preocupados, não, e nas férias, como é que a gente vai fazer? E a gente ainda nem sabe se a gente vai conseguir ter férias, né? Mas como é que você vê essa mudança para a escola? Porque eu acho, é uma impressão que eu tenho, que todos os segmentos foram impactados, com Afetados, certeza, né? afetados, mas a escola, em especial, ela precisou mudar muito. Como é que você vê isso? Uhum. É importante sempre a gente se manter aí com os pés, né, no presente, a cabeça também, né, mas assim, a gente trazer essa reflexão do futuro. O futuro, a gente, né, desconhece um pouco, a gente pode traçar algumas, né, assim, imaginar como ele vai ser, mas eu acredito Uhum. que vai ser mais significativo, né, essa presença em sala de aula, né, que realmente a gente vai saber, porque, né, só quem passa aí por uma crise, por algo difícil, que realmente dá valor, né, nas coisas que a gente tem ou nas coisas que são importantes. Então, muitas vezes, né, tanto o pai, o aluno, né, enfim, ambas as classes, vamos dizer assim, Uhum. vai dar mais valor, vai ter mais significado essa presença, né? Para que quando estiver realmente juntos, para que estejamos mais presentes realmente, né? Para que realmente estejamos mais atentos. E acredito que as competências socioemocionais ela vai vir muito mais nessa onda, né? De como a gente prepara esse aluno para esse novo mundo, como que a gente prepara, lida com os alunos, né? Com esse turbilhão de emoções que todo mundo vivenciou, né? E vai vivenciar daqui para frente.
Uhum. E você acha que eu tenho observado bastante, né, lendo algumas coisas lá até no seu blog, e vi o caderno de emoções do professor, né? E achei muito interessante. Por que que você acha que todo professor deveria ter o seu caderno de emoções? Uhum. Legal. Alguém até perguntou aí como regular as emoções, né? Então a gente começa realmente com essa escrita terapêutica. O caderno é um guia, né? Assim, é um passo a passo, tem uma série de exercícios de inteligência emocional. Então, assim, se a gente quer começar, né, pensar sobre isso, a gente tem que parar e realmente não só pensar, mas externalizar, esse colocar para fora. E muitas vezes a gente fica perdido, né? Por onde começar. Então, o caderno, ele dá realmente esse passo a passo. Então, tem lá algumas questões sobre autossabotadores, tem essa questão de Por como a gente tem favor, tranquilo, já vamos mais. retornar. Lá, Caderno das Foi? Emoções, adoro escrita terapêutica, né? Então, trabalha Isso. essa questão do eu interno para você regular mais a sua emoção, para você ter mais inteligência emocional. Quanto mais contato você tiver, né, para nomear, quanto mais autoconhecimento você tiver, mais ferramentas você vai ter para lidar aí, né, com o seu mundo interno, mas também com o mundo externo, que são as outras pessoas. Sim. Eu imagino que a gente precisa realmente cuidar, né, primeiro da gente, para a gente conseguir desenvolver essas habilidades com os nossos alunos, não é? Se Isso, a é bem gente não está. esse passo a passo mesmo. Como que eu vou cuidar do outro, né, se eu nem cuido de mim, né? Então a gente precisa ter essa questão, trabalhar Sim, essa emoção. eu tenho já lido há algum tempo que o Brasil ainda está carente de pesquisas na área das competências socioemocionais, sobretudo na educação infantil. Nós não temos um referencial teórico, né, que embase o nosso trabalho no Brasil, né? Mas Uhum, a gente sim, tem experimentado as experiências de outros países, né? Muitos autores têm isso. trazido. E, mas aqui no Brasil, nós já percebemos que o trabalho que a gente se dedica ao emocional do nosso aluno, muitas vezes é muito mais importante, né? Traz resultados muito mais é, qualitativos do que o acúmulo de conteúdos, não é? Queria que você fechasse aí para a gente, Carol, já estamos, infelizmente, já com quase faltando 8 minutos para finalizar a nossa live, poderíamos ficar aqui a noite inteira, mas eu queria que você destacasse, né? Como que o professor também consegue avaliar o seu trabalho, né, com a sua sala de aula, com o seu aluno? Como que ele avalia a sua desenvoltura? Isso é possível? Tá, legal. Então, né, a gente, como, só para seguir esse raciocínio que você teve, a gente tem muito estudo, né, na França, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil é um assunto relativamente novo, né? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês, tanto a questão do caderno das emoções, né? Então, aí a gente fala realmente de vários exercícios, né? Várias ferramentas, aqui vários Roda da Vida, né, e assim por diante, assim como, né, o meu novo livro, que é Competências Socioemocionais em Sala de Aula. Então, um guia prático, tanto da educação infantil até o ensino superior. Então, a gente trabalha todas essas questões de das emoções, das habilidades sociais, de como desenvolver em sala de aula, né? E essa pergunta é muito rica nesse sentido, né? A gente precisa tanto aplicar como avaliar também os alunos. A gente só vai poder fazer esse processo quando a gente passar por esse processo. Então, quando você se avaliar, poxa, hoje eu tô assim, né? Como que eu quero estar daqui a alguns dias? Quais são as minhas maiores dificuldades? Então, aqui eu gostaria que você pontuasse aqui algum. Nossa,
Eu preciso trabalhar realmente o autocontrole. Eu preciso trabalhar mais a minha comunicação. Né? Até assim, deixa aqui embaixo também qual habilidade. Você precisa identificar primeiro essa questão. E, né, você falou de formas de avaliação. O mais legal que a gente tem visto, né, em outros países é essa autoavaliação. Então, essa autorreflexão que o próprio aluno tem que, né, você tem que levar esse próprio aluno a ter. Lógico, se a gente fala de educação infantil, você que vai percebendo, né? Assim como a gente percebe, nossa, eu pego um aluno no começo do ano, ele tá assim, né, cru. E lá no final do ano, nossa, ele tá conseguindo fazer tanta coisa ele aprendeu, produtivo, e você tem esse olhar, porque você tá acompanhando. Então, você pode fazer também essa avaliação, né? Essa avaliação comportamental. Então, tudo isso somado aí ao acompanhamento de um profissional ligado a essa área de competências socioemocionais, aí a gente vai longe. Uhum. Eu quero dizer, Carol, que acredito que tudo passa realmente pelo autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer, saber aquilo que te incomoda, o que te deixa desajustado, né? Isso. E eu vejo também que isso também você falou lá no início, né? Vamos nos cobrar menos, né? Vamos nos penitenciar menos. E a gente também tem que entender, eu penso dessa maneira, que esse momento também está tirando a gente muito do nosso equilíbrio, né? Eu acho que tem Sim. muita coisa que está colaborando para a gente ficar estressado. É a cobrança, né, das famílias, com os professores, é a organização mesmo que nós precisamos ter com o nosso trabalho em casa, né? Com tudo que vai acontecendo. Se a internet vai funcionar bem na hora que a gente está fazendo a live, que a porta abriu, eu tive que segurar a porta aqui. Então, essas coisas, na verdade, são questões até que de verdade já vão mexendo com o nosso emocional no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que esse momento também, eu vi muita gente aí já, todo mundo querendo comprar seu livro, eu vou colocar lá no nosso link. Vou colocar lá o link, vou colocar tudo na nossa página da escola, né, do Costa Azul, para todo mundo já conhecer. Vou fazer um print lá e a gente já vai colocando lá. Mas é muito importante também a gente lembrar que esse momento também conspira um pouco contra a gente, não é? Sim, com certeza. Carol, queria que você deixasse aí um recado para a família Costa Azul, para os nossos pais. Eu sei que tem muitos pais que estão vivendo também momentos difíceis, né, de organização em casa. A gente já vai encerrando. Nós agradecemos muito essa live, muito essa participação. Entendemos que toda vez que a gente traz alguém para falar de competências socioemocionais, é algo muito bom, porque é o que nós estamos precisando nesse momento, né? Eu acho que esse equilíbrio, né? A gente se organizar mesmo. Então, passo a palavra para você. Para você ir Na verdade, finalizando. não como eu trabalho muito dentro de uma linha, né, da psicologia, a gente trabalha muito com tarefa de casa. Então, eu gostaria de deixar uma tarefa de casa, né, tanto para você, Cíntia, para as pessoas que estão aqui escutando, né, acompanhando a live. E a tarefa é o seguinte: escolha uma situação hoje do seu dia, então, pela qual você vivenciou, pode ser tanto boa ou negativa. Veja aí quais foram as emoções que você vivenciou, e aí pode ter mais do que uma. Por exemplo, às vezes, né, tá gravando uma aula e alguém toca o seu telefone e você perdeu toda aquela aula. Enfim, né, ou algum imprevisto, alguma coisa que não aconteceu legal, ou alguma coisa positiva que você, nossa, alguma coisa que te surpreendeu, né? Enfim, escolha uma situação, veja aí quais foram as suas emoções. E veja a intensidade, de 0 a 100. Quanto que você sentiu a intensidade, essa emoção, né? E quem quiser aí ainda mais fazer esse exercício por uma semana, só para você ver aí, ter o diário das emoções, para você ver como que você reagiu né, na semana passada, hoje e assim por diante. Então, o exercício E só para aí recapitular.
pode ser até para criança, né? A criança não necessariamente ela vai escrever, mas ela pode falar, e você pode ter um momento ali, né, da família, ou até mesmo em sala de aula, pedir para que ela identifique quais são as emoções que ela está sentindo e a intensidade. Uma situação por dia. Uma situação por dia. E de 0 a 100, eu pontuo conforme eu vejo a intensidade. Na E, verdade, Carol... são três colunas, né? A situação que você vivenciou, a emoção, que pode ser várias, e a intensidade. Entendi. E Carol, só para a gente aproveitar os últimos minutos, que eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ser derrubada aí pelo Instagram, mas me fala um pouquinho, o livro, ele traz situações práticas para a sala de aula, como é que está organizado, eu ainda não tive a oportunidade de ver, como é que está organizado esse trabalho? Então, fica o meu convite, né, Cíntia, para você ler. Todo Com mundo que certeza. está lendo, estou recebendo feedback super positivo, porque tem muita dica, tem muita prática, tem exercícios para você já colocar em sala de aula, né? Então, assim, tem esse lado, tem a teoria, né? Porque como tudo é importante, mas tem o lado mais prático também. Então, ele funciona, né? Eu vou deixar aqui. Então, ele funciona como um guia mesmo para o professor. Então, já dá os primeiros passos para o professor que quer aprender mais sobre competências socioemocionais. É uma ótima leitura. Então, nessa quarentena, né? Sim, e a gente consegue, lendo o livro, fazer essa transposição para a sala de aula com facilidade. Totalmente, sim, com Que facilidade. bom, que bom. Que bom, Carol. Eu vejo que nós vamos precisar, com certeza, de apoio, né? Enquanto professores, enquanto equipe de gestores, nós vamos precisar auxiliar também, porque nós precisamos de leituras mais profundas sobre o tema, né? E fazer um trabalho bastante intenso com a psicologia, como você falou, né? Contar com a presença da nossa equipe, né? Nós temos psicopedagogos, temos a Juliana, que é a nossa psicóloga. Nós vamos precisar adentrar cada vez mais no tema. Afinal de contas, se a gente parar para pensar que o aluno tem 10 competências gerais para alcançar no seu ensino básico todo. E que 5 delas são da área, né? São competências socioemocionais, eu acho que a gente precisa se preocupar muito, muito, né? A gente não pode, e eu tenho batido bastante nessa tecla, para provocar mesmo, né? Para instigar mesmo a gente a pensar, porque, né, um documento tão importante como a Base Nacional Comum Curricular iria pensar, né, de maneira tão organizada e destacar essas 5 competências. Então, é algo para a gente parar e pensar que não posso achar que eu vou ali dar um conselho para o meu aluno e que, por conta disso, estou desenvolvendo uma competência socioemocional, né? Isso, exatamente. Então tá, Carol, olha, a família Costa Azul agradece muito, né, a sua presença. Nós queremos agradecer mesmo e dizer que, quem sabe, você não vem a Rio das Ostras, a nossa cidade, fazer, quem sabe, aí um workshop. Pessoal, aqui, olha, os participantes, a Carol perguntou, né? O que você... A última pergunta, Carol, foi para que todos colocassem as emoções. Uma habilidade. Que precisa ainda desenvolver, né? Isso. Que habilidade sua colocando aí, pessoal, para a gente ir fechando. Olha, quem sabe em breve nós estaremos juntas aqui em Rio das Ostras para uma formação presencial, não é? Isso, combinado, Cíntia. Então, muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite a todos e uma ótima semana para a equipe que tem trabalhado tanto. Equipe Costa Azul que está aí toda online, né? Estão falando aí, olha, de autocontrole emocional, estão falando em paciência, estão falando, deixa eu ver,
Deixa eu ver o que mais. Autocontrole, eu também colocaria autocontrole, de vez em quando dá vontade da gente dar uma dentada. Resiliência, né? Tem dia que a gente está resiliência. Então, pessoal, autocontrole emocional, tia Jane. Ganha, né? Autocontrole sempre dispara, né? É verdade. Então, Carol, olha aí como que nós, nesse momento, conseguimos, como família, né, Costa Azul, é, levar um pouco também de uma fala sua para as pessoas, né? A gente não está fazendo live porque todo mundo está fazendo live. A gente quer contribuir de alguma maneira. Tá bom? Tá Foi um prazer certo. enorme. Obrigada, Um Cíntia. beijo, Obrigada, pessoal. pessoal, por ter assistido até aqui. Boa noite, Beijo. Um ótima abraço. semana. Igualmente. Um beijão. Tchau, tchau. Olha, ainda Tchau. estão falando aí, olha. E Autocontrole. Estão falando aqui, ó. Estão falando aqui uma outra. Ah, perdi aqui uma. Aceitar o mundo virtual. Estão falando muito sobre isso também. resiliência também, né? Assim, esse caminho. Isso. Um abraço. Tchau, tchau. Outro, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Cíntia. Tchau.